Estamos online. Oi, gente. Vamos só organizar aqui, esperar um pouquinho. Oi, gente, boa noite, do Rio de Janeiro. Eu faço matemática e hoje eu vou ser o professor de vocês aqui pelo projeto Educação. Essa semana a gente está com o projeto de fazer correções de questões de vestibulares e durante o mês inteiro a gente vai estar ao vivo, como a gente está agora, na nossa página do Facebook, compartilhando através do Instagram, registrando a live pelo YouTube. Então, aqui em cima, não deixa de seguir a gente. E falando mais em relação ao nosso projeto, a gente está cada vez mais... nosso objetivo é facilitar o aprendizado, ter como objetivo passar em provas, seja técnico, vestibular, militar, concursos públicos, enfim. Deixa aberto para vocês conhecerem o nosso projeto, as nossas redes sociais e tudo que tem de coisa. E hoje, como propriamente lá, da matemática. A gente tem uma questão do Enem, do ano passado, no caso, que diz o seguinte: uma empresa de ônibus... Vou pegar aqui. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de venda de passagens que fornece os assentos já vendidos por uma cor escura dos assentos ainda disponíveis. Então, a gente tem a seguinte informação: diferenciando os aspectos já vendidos por uma cor mais... Tudo bem? Nisso, a gente tem o seguinte: a empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Ou seja, aqui a gente tem o seguinte: o assento 3 não está disponível, o assento 4 não está disponível, o assento 7 não está disponível, e assim. Nisso, a gente tem o seguinte. Deixa eu passar aqui. O que a questão pergunta é o seguinte: a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem ou seja, a gente tem opções e a gente tem que analisar o que a questão está nos pedindo. A gente tem o seguinte: a razão. O que significa a razão? Toda vez que a gente vai começar uma questão, a gente vai anotando a questão nos pede.
ele fala o seguinte: a razão. Razão significa divisão. Ou seja, a gente já tem a razão entre, ou seja, o que ele pede. O número de assentos vendidos. Eu vou falar de AV, assentos vendidos. E o total de assentos desse ônibus, ou seja, o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Então a gente tem o seguinte: a gente tem que ver o número de assentos já vendidos. O número de assentos já vendidos, como a gente falou na parte anterior, está marcado por uma cor mais escura, ou seja, essas cores aqui. Opa, acho que voltou. Repetindo a última parte que a gente analisou. A gente tem o seguinte: ele queria a razão, ou seja, a divisão entre o número de assentos já vendidos, que aqui eu denotei como AV, assentos vendidos, e o total de assentos desse ônibus, que aqui eu escrevi como total. Tudo bem? Nisso, a gente tem o seguinte: Solano, os assentos vendidos, se a gente contar aqui, ele disse que está representado por uma cor mais escura. Ou seja, a gente tem 16 assentos. Está aqui. Já o total de assentos, a gente pode contar de duas formas. Ou a gente conta um por um, ou a gente vê que o maior assento, ó, se a gente analisar dessa forma aqui, a gente tem que o maior assento é o de assento número 42. Ou seja, a gente tem 42 assentos no total. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos nesse ônibus é de 16 sobre 42. Como a questão não pede para a gente simplificar, essa é a resposta. Tudo bem? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só recapitular dessa parte aqui, tudo bem? Vamos para a próxima questão. A gente tem o seguinte: essa questão é da UERJ de 2020 e a gente tem do primeiro exame de qualificação. Um gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a 4 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, em um viagem da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X mais Y é
Então, aqui a gente tem que analisar, ou seja, a cada 24 dias. Ou seja, vai ter algum dia que eles vão viajar juntos. Aí está falando o seguinte, vamos primeiro calcular essa informação. Já que a gente quer analisar essa situação junta, a gente tem que fazer o MMC de 16 e de 24. Tudo bem? Isso a gente tem o seguinte, por 1, a gente vai de nada a lugar nenhum, então a gente tem que começar por 2, correto? 16 por 2 dá 8, 24 por 2 dá 12. Continuamos por 2. 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6. Continuaremos por 2. Dá 2, 3 por 2 fica 1, 3 e por 3 fica 1, 1. Como nós estamos analisando MMC, nós precisamos multiplicar os termos entre si. Vamos de cima para baixo. A gente tem 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, ou seja, até aqui é 16, 16 vezes 3 dá 48. Tudo bem? Agora vamos analisar o seguinte, 48. Como aqui 16 eram dias e aqui 24 eram dias, então aqui também vai ser dias. Tudo bem? Então a gente tem o seguinte, a gerente viaja a cada 24 dias. Então, no dia 24, ela vai ter uma viagem e no dia 48, ela vai ter outra viagem. Já o assistente, a gente tem o seguinte, ele viaja a cada 16 dias, então vai ser 16 dias, ele vai ter uma viagem, depois 32 dias ele vai ter a segunda viagem e 48 dias ele vai ter a terceira viagem. O que está perguntando é o seguinte, depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, então, o único dia que eles viajam juntos é esse dia aqui. Esse dia e esse dia. Antes disso, a gente tem a seguinte situação. Opa! Vou só colocar aqui a caneta vermelha. A gente tem o seguinte. A gerente, ela teve uma viagem sozinha e o assistente teve 2 viagens sozinhas. Que é justamente isso que a questão está perguntando. O menor valor de x e y, sendo x a viagem da gerente e o y a viagem do assistente sozinho. Tudo bem? Então, a gerente, no caso, tem uma viagem e o assistente tem 2 viagens. Ou seja, 1 mais 2, que aqui está pedindo x mais y, é igual a 3. Alternativa C. Show? Tudo bem? Questão da UERJ 2020 foi do primeiro exame de qualificação. Vamos para a próxima. Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. Vamos lá. Instituto Federal de Pernambuco, não tenho certeza, PR, de 2019. A gente tem o seguinte. Deixa eu só ativar aqui. O senhor João percebeu que uma torneira no quintal da sua casa estava com um pequeno vazamento. O neto dele, Gabriel, observou que a torneira gotejava 10 vezes a cada 20 segundos. Utilizando uma seringa plástica, Gabriel concluiu que as gotas sempre tinham volume igual a 0,4 ml. Em um intervalo de 2 horas, até consertar a torneira, quantos mililitros de água foram desperdiçados no total? Então, a gente tem a seguinte informação. Vou colocar aqui. A torneira, ela gotejava 10 vezes a cada 20 segundos.
Tudo bem? Ele utilizou uma seringa, ele percebeu que as gotas sempre igual a 0,4 ml. Só que gotejou durante 2 horas. Tudo bem? Então a gente tem o seguinte, a gente tem que analisar uma coisa. 1 hora, se a gente for calcular, tem 60 minutos. Correto? Tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos, a gente vai ter um valor desconhecido. Bem, isso aqui é uma regra de 3 simples, então a gente faz o seguinte, esse valor desconhecido, a gente vai chamá-lo de x, e vai multiplicar cruzado, tudo bem? A gente vai ter 1 vezes x, 60 vezes 60, a gente faz o seguinte, 6 vezes 6, 36, 0 aqui, repete aqui, 0 aqui, 0 aqui. Minuto, aqui é min, no caso. Minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Então, a gente tem que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Tudo bem? Se 1 hora tem 3.600 segundos, 2 horas vai ter o dobro, ou seja, 7.200 segundos. Opa! Segundos. Tudo bem? Nisso, a gente tem o seguinte. Eu vou colocar aqui, gotejava, e aqui os segundos. Essa informação aqui em cima, ó, fala o seguinte, gotejava 10 vezes a cada 20 segundos. Como ele quer saber de 2, a gente vai colocar aqui embaixo 7.200 e quanto de gota vai ser igual a x. A gente tem outra multiplicação cruzada, 20 vezes x, 20x, 72 vezes 1, 72, a gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nisso, a gente tem o seguinte, x é igual a 72.000 dividido por 20. Vou colocar aqui, senão não vou ter espaço. X é igual a 72 dividido por 2 dá 3.000, dá 36. Tem 2 zeros, tem os 2 zeros. Tudo bem? Ou seja, a gente viu que dá 3.600 gotas. Tudo bem? Nisso, a gente tem o seguinte, a gente vai anotar essa informação aqui, ou seja, 3.600 gotas. E eu vou apagar essa análise aqui de cima do tempo, tudo bem? Tá. Pronto. Ou seja, 3.600 gotas que pingaram em 2 horas. Só que uma gota é igual a 0,4 ml. Então, 3.600 gotas vai ser igual a x ml. A gente tem o seguinte, x vezes 1, x, 3.600 vezes 0,4, porque aqui é uma regra de 3 e a gente está multiplicando cruzado. Tudo bem? Nisso, a gente tem o seguinte, x é igual. Fazendo 3.600 vezes 0,4, a gente tem o seguinte, espera aí. Deixa eu fazer aqui no canto, vou pegar a borracha. A gente tem 3.600 vezes 0,4. Tem 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24, sobe 2, 4 vezes 3, 12, com mais 2,
14. Multiplicar por 0, todo mundo aqui. Então, a gente acha que o valor é 14.400, só que a gente tem uma casa decimal aqui, então a gente coloca uma casa decimal aqui. A gente acha que o valor é 1.440 ml, que é a alternativa E. Tudo bem? Essa questão do Instituto Federal é muito interessante a gente analisar como a regra 3 ficou presente na hora de fazer a multiplicação e a gente analisar cada passo a passo, aí sim a gente concluir o que a gente queria. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Do Instituto Federal também, de Santa Catarina, de 2019, e a gente tem o seguinte: na Secretaria Acadêmica de um campus do Instituto Federal de Santa Catarina, no dia da matrícula dos alunos, 3 colaboradores, então eu já vou escrever colaboradores, alunos e horas. Tudo bem? A gente vai ter o seguinte: no dia da matrícula, 3 colaboradores atenderam 80 alunos em 4 horas. Se houvessem 4 colaboradores atendendo no mesmo ritmo, em quantas horas, ou seja, a gente não sabe as horas, levariam para atender 160 alunos? Tudo bem? Isso que a gente está fazendo é uma regra de 3 composta. Tudo bem? Nisso a gente vai fazer o seguinte: como que a gente faz uma regra de 3 composta? A gente vai pegar esse valor aqui que está desconhecido e anotar na conta, ou seja, 4 sobre x. Isso é igual. Agora, eu vou colocar uma coisinha aqui para vocês verem, para vocês entenderem melhor, que é o seguinte: agora a gente vai ter que analisar as outras colocações para ver como que a gente vai organizar. Eu vou deixar um valor fixo. Vamos prestar atenção aqui no 3. 3 colaboradores atendendo 80 alunos por 4 horas. 3 colaboradores atendendo 160 alunos, eles vão demorar mais horas ou menos horas? Eles vão demorar mais horas, correto? Ou seja, se eu aumento o número de colaboradores, de alunos no caso, eu preciso aumentar o número de horas. Como as duas setas estão para cima, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, a gente vai anotar os números normalmente. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Agora vamos analisar o seguinte. Deixa eu só colocar aqui o marca-texto. Agora, vamos analisar se a gente tivesse o número de alunos fixo. Vamos apagar aqui. A gente tem o seguinte: se a gente tem 3 colaboradores atendendo 80 alunos em 4 horas, 4 colaboradores atendendo 80 alunos, a gente vai precisar de mais tempo ou de menos tempo? Se a gente tem 3 pessoas atendendo 80 em 4 pessoas atendendo 80, a gente vai demorar menos tempo. Ou seja, aumentou o número de colaboradores e diminuiu o número de horas. Ou seja, essa parte aqui dos colaboradores, a gente vai precisar inverter. Ou seja, ao invés de escrever 3 sobre 4, a gente escreve 4 sobre 3. Tudo bem? Nisso, agora a gente faz a multiplicação simples. 4 sobre x. Agora vamos analisar uma coisa. 80 dividido por 160, a gente corta. 8 sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 4 sobre 3, a gente repete o 4 sobre 3 aqui. Eu vou só apagar aqui, gente, rapidinho, para não ficar embolado, para vocês entenderem.
Vou só apagar aqui. A gente tem o seguinte. A gente tem 4 sobre x é igual a 4 vezes 1, 4. 2, 3, 6. Aqui vocês podem fazer tanto multiplicação cruzada ou perceberem o seguinte. Se o numerador é igual, o denominador também precisa ser igual. Ou seja, se 4 é igual a 4, x é igual a 6. Como a gente está falando de horas, aqui vai ser 6 horas. Nunca se esqueçam da unidade de medida, hein, gente? Quando você só fala o número 6, você fica com uma interpretação vaga. Pode ser 6 qualquer coisa. Como aqui a gente está trabalhando com x debaixo de horas, então vai ter que ser 6 horas, tudo bem? Que é a alternativa C. Tudo bem, gente? Essa questão assim, é um pouquinho trabalhosa, porque regra de 3 composta pode embolar um pouquinho, mas sempre faça essa dica de deixar um valor fixo e analisar os outros. Tudo bem? Vou apagar aqui, vai ficar certinho. Vamos para a próxima questão. A gente tem o seguinte, questão da OSESI de São Paulo, que faz parte de uma parte do campus da faculdade, que diz o seguinte, um jardim tem uma torneira e 10 roseiras dispostas em linha reta. A torneira dista 50 metros da primeira roseira. Então, vamos lá. Vocês vão ver que eu não sei desenhar muito bem, não. Mas, vamos lá. A gente tem a torneira aqui. Finjam, no caso, que é uma torneira. Eu vou desenhar um algo. Aí tem o seguinte. A torneira dista 50 metros da primeira roseira. Então, a gente vai ter aqui uma roseira. E a distância que ele está falando é de 50 metros. Tudo bem? Nisso, ele tem o seguinte, e cada roseira depois dista 2 metros da seguinte. Ou seja, a gente vai ter uma aqui, vai ser mais 2 metros. Depois a gente vai ter outra aqui, vai mais 2 metros. E assim, sucessivamente, até a 10ª roseira. A gente tem a primeira roseira, segunda roseira, terceira roseira e a 10ª roseira. Vai ter mais 2. Para regar as roseiras, enche um balde na torneira e despeja seu conteúdo na primeira. Ou seja, a gente tem a seguinte formação. Ele enche o balde aqui. Deixa eu desenhar. Jardineiro aqui. O desenho lindo. A gente tem o seguinte. Ele enche o balde aqui, despeja na primeira roseira. Depois ele volta para a torneira e repete a operação para cada roseira. Após chegar à última roseira e voltar à torneira para deixar o balde, ele terá andado. Então, vamos analisar o seguinte. Presta atenção nesse ponto aqui. Tem esse ponto aqui, ponto 0, ou seja, o ponto que ele está começando a andar. Tudo bem? Nisso ele tem o seguinte. Ele está aqui, anda até a primeira roseira. Ou seja, até ele andar a primeira roseira, ele andou 50 metros. Depois que ele regou a primeira roseira, ele volta para o balde. Ou seja, ele tem que andar 50 metros de novo. Ou seja, na primeira vez que ele andou 100 metros. Por quê? Ele estava aqui, pegou o balde, andou 50 metros de distância e foi aqui na roseira 1, regou. Depois que ele regou, ele teve que voltar para encher o balde. Ou seja, ele andou 50 para cá, depois andou 50 para lá. Isso deu um total de 100 metros. Só que agora ele precisa regar a segunda. Como é que rega a segunda? A segunda ele vai andar os 50 metros da primeira, mais 2 de distância. Lembra que cada uma dista 2 metros aqui em cima. Ou seja, ele andou 52 até aqui. Nisso que ele andou 52 até aqui, ele precisa voltar de novo os 52. Ou seja, na verdade, ele andou 52 mais 52.
52 mais 52 é 104 metros. Vocês já perceberam um padrão aqui. Na primeira ele anda 100, na segunda ele anda 104, na terceira ele anda 108 metros, tudo bem? E assim sucessivamente até chegar à 10ª roseira. A 10ª roseira, a gente tem o seguinte, a gente tem que analisar qual é esse termo aqui, tudo bem? Eu vou apagar esse desenho aqui que eu fiz para a gente ter espaço para fazer a conta, mas eu espero que geometricamente seja mais fácil de entender o porquê dessa andada, tudo bem? Nisso a gente tem o seguinte, deixa eu apagar aqui. Lembrando que na hora da prova você não precisa fazer essa representação geométrica, eu só fiz para facilitar a visualização, tudo bem? Não é necessário. Vou colocar aqui. Nisso a gente tem o seguinte, vocês podem fazer de duas formas. Ou analisarem de 4 em 4, ou seja, a primeira foi 100, a segunda foi 104, a terceira foi 108, a quarta foi 112, e assim sucessivamente. Ou vocês podem aplicar a fórmula geral de uma PA. Por que é uma progressão aritmética, uma PA? Porque esses termos aqui estão indo de 4 em 4. Vocês podem fazer de duas formas, tanto pela lógica ou pela fórmula. Aplicando a fórmula, a gente tem o seguinte. O último termo de uma PA, ele é representado da seguinte forma. É o primeiro termo mais, abre parênteses, a quantidade de termos que tem, menos 1, multiplicado pela razão. Quem é a razão? Razão é o número de enquanto a gente está pulando. Tudo bem? Vamos analisar o seguinte. AN, a gente quer descobrir o 10º elemento. Então, AN vai ser A10. Tá vendo que o N se tornou 10? Então, todo lugar que a gente vê N, a gente vai substituir por 10. Inclusive aqui, ó. Tudo bem? Ó, o N virou 10, então aqui esse N também vai virar 10. A gente tem A1. O que significa A1? A1 é primeiro termo. A2 é segundo termo e assim sucessivamente. Então, A1 é o primeiro termo. O primeiro termo dessa sequência é 100. Então, aqui vai ser 100. Mais. Quem é a razão? Razão é de enquanto a gente está pulando. De 100 para 104, a gente está pulando 4. De 104 para 108, a gente está pulando 4. E assim sucessivamente. Lembrando que não é necessário lembrar a fórmula de uma PA agora, porque vocês poderiam fazer por lógica também. A gente tem o seguinte, 100 mais 10 menos 1 é 9, 9 vezes 4. Então, a gente tem que A10 nada mais é que 100. Lembrando, gente, que a gente precisa fazer a multiplicação primeiro e depois a gente somar, ok? A gente não pode fazer somar 100 com 9 aqui, não. A gente tem que fazer a multiplicação primeiro. Ou seja, 9 vezes 4 é 36. Então, a gente tem que A10, ou seja, o 10º termo, vale 136. Tudo bem? Então, a gente tem o seguinte. O primeiro termo vale 100. Opa! Deixa eu pegar a borracha aqui. Apaguei demais. O segundo vale 104. 108. Tá. Aí a última vale 132. A penúltima vale 132 e a última vale 136. Tudo bem? Aqui a gente pode fazer de duas formas. Deixa eu apagar aqui. A gente pode listar todos os termos e somar, ou fazer pela fórmula. Mas por que a gente está somando? Vamos analisar uma coisa. Após regar a última roseira e voltar para deixar o balde, ele terá andado quanto? Para a gente ver o quanto que ele está andando, a gente precisa somar todos os termos, correto? A gente vai ter que somar quando ele andou 100 metros, quando ele andou 104 metros, quando ele andou 108 metros, quando ele andou 112 metros, tarará, e quando ele andou 136 metros, correto?
Nisso, vocês podem fazer tanto por lógica ou pela forma. Eu sugiro que algumas PAs é melhor a gente resolver pela forma. Como é que é a soma de uma PA? A gente tem o seguinte, a gente vai pegar o primeiro termo, vai somar com o último termo, vai multiplicar por quantos elementos tem e dividir por 2 no final. Tudo bem? Então, a soma de uma PA, a gente tem o seguinte, o primeiro termo dessa sequência é 100, o último termo dessa sequência é 136. Quantos elementos tem? A gente viu que são 10 roseiras. Então, vai ser 10 elementos dividido por 2. Então, a soma dessa PA vai ser o seguinte. 100 mais 136 é 236. Vezes 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, 236 vezes 5 dá 1.180 metros. Lembrando que, como a gente está analisando tudo em metros, então a resposta final tem que ser em metros. Ou seja, é a alternativa B. Essa questão tem uma pegadinha, porque eu já vi muita gente tentando analisar. Ah, andou 50, depois andou 52. Não, lembre-se que o fazendeiro precisa voltar para encher o balde. E durante o trajeto de volta, ele precisa fazer esse caminho 2 vezes. Tudo bem? Cuidado com essa pegadinha nessa questão. Vamos para a próxima. E última da nossa lista de hoje. PUC Rio de 2018. A gente tem o seguinte. Questão de... Sabemos que x pertence a 0... Está entre 0 e π sobre 2. E que tangente de x é igual a π sobre 12. Então, quanto vale o seno de x? Ele fala o seguinte, ele dá a tangente de x, dá um intervalo que ele pertence, e assim a gente precisa descobrir onde que esse x está. Vamos analisar o seguinte, se o x pertence a 0, π sobre 2, a gente tem o seguinte, quando nós montamos o círculo trigonométrico, eu vou pedir para vocês fingirem que isso aqui está reto, tá, gente? A gente tem o seguinte, a gente tem 0, vai ser radiante. A gente tem 0, a gente tem 90 graus. Só que 90 graus aqui, no caso, a gente vai ter que representar por π sobre 2. Lembrando que π radiano é igual a 180 graus. Tudo bem? Então, π sobre 2 é 90 graus. Aqui, no caso, é π. E aqui é 3π sobre 2. Que dá assim, tá certo. 3π sobre 2 radiano. Então, se ele fala que x pertence a 0, π sobre 2, significa que x está entre esse intervalo aqui, ó. Tudo bem? O triângulo que a gente vai ter que montar vai estar neste intervalo aqui. Tudo bem? Então, vamos montar esse triângulo. A gente tem o seguinte. Só para facilitar, eu vou apagar esse borrado. Vou apagar esse lado aqui. A gente tem o seguinte. Vamos só analisar essa parte aqui. Do círculo trigonométrico. Vou apagar. Vou colocar aqui mais embaixo para não ficar embolado. A gente tem o seguinte. Como a gente está tratando de trigonometria, trigonometria só é válida em um triângulo retângulo. Dessa parte de seno, cosseno e assim sucessivamente. A gente tem o seguinte. Ele fala que a tangente de x vale 5 sobre 12. O que é a tangente? A tangente, se a gente for lembrar da situação, a gente tem que tangente é o cateto oposto, que aqui eu estou colocando como CO, dividido por cateto adjacente. Só lembrar de coca, ou seja, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa tangente aqui, ela é igual a 5 sobre 12. Então, a gente vai fazer o seguinte. No ângulo que
gente está analisando, ou seja, por exemplo, esse ângulo aqui, a gente tem que o cateto oposto vale 5. Como é que a gente acha um cateto oposto? É só pegar o ângulo, fazer um tracejado. Tá vendo essa parte que a gente chegou? Vai ser 5. Cateto adjacente, a gente analisa o seguinte, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Ou seja, faço um tracejado, aqui vai ser a hipotenusa. O único que restou é o cateto adjacente. Tudo bem? Nisso a gente tem o seguinte, o cateto oposto vale 5, o cateto adjacente vale 12. Quanto vale a hipotenusa? Como a gente está num triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, correto? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Tudo bem? A hipotenusa ao quadrado é justamente o nosso x ao quadrado. Cateto 1 ao quadrado, a gente pode escolher qualquer um deles, mais o outro cateto ao quadrado. Tudo bem? X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 124. Para facilitar a nossa conta, eu vou escrever essa conta aqui. Aqui em cima. A gente tem o seguinte, x ao quadrado é igual a 25 mais 144 dá 169. Bem, a gente tem o seguinte, x ao quadrado é igual a 169. A gente faz raiz dos dois lados. Como a gente está falando de geometria, a gente está analisando um campo geométrico, a gente vai assumir que raiz de x ao quadrado é somente x, mas essa partezinha aqui, ela tem um detalhe, ela só vale porque a gente está falando de geometria, não existe medida negativa, então essa parte aqui é só um aviso, porque a resposta certa seria o módulo de x, mas como a gente está falando de geometria, a gente só vai analisar o valor positivo, tudo bem? A raiz de 169 é 13. Então, o valor de x é 13. 13 é quem? A hipotenusa, que a gente acabou de achar. Ele quer o seno de x. Quem é seno de x? O seno de x é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bem, o seno de x é... Quem é o cateto oposto da nossa relação? É 5, como a gente viu aqui. E a hipotenusa é justamente o valor que a gente achou, que é 13. Ou seja... Opa, deixa eu mudar a cor. Ou seja, o seno nada mais é que o cateto oposto, que a gente já tem na nossa relação, ó. Cateto oposto, ó, 5. Então, quando a gente substituir aqui, também vai ficar 5. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa a gente achou agora. Ó. Hipotenusa é 13. Ou seja, a alternativa correta para isso é a letra A. 5 sobre 13. Então é isso, gente. Dessa questão, não teve tanto que a gente possa analisar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida, só pergunta nas nossas redes sociais, está aqui no cantinho da tela, aqui superior direito. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa correção. E qualquer coisa, qualquer dúvida, só perguntar do nosso projeto, se vocês quiserem saber mais, enfim.